Bom, eu vou chamar aqui ao palco para um debate muito legal, que é como ingressar no mercado de dublagem no Brasil. Vou chamar aqui a Mabel César e a Rayane Imediato, com a mediação do Efron. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Ânimo, vocês estão meio desanimados? Tá tudo bem aí? Tudo em ordem? Beleza, então. Prazer, eu sou o Efraim Pedrosa, da Rádio Energia 97 FM. Já vou fazer um merchan aqui já, tô toda segunda-feira lá, sintoniza a rádio, eu baixo o aplicativo. Falo sobre cultura nerd, faço crítica de cinema e TV também. E sou amigo dessas duas pessoas maravilhosas. Hoje a gente vai falar aqui sobre o mercado da dublagem no Brasil. Estamos aqui com a Mabel César. Daqui a pouco ela vai falar o currículo dela. Dá um oi para eles. Oi, gente, boa noite. Prazerzaço estar aqui. Oi. E a Rayane Imediato. E aí, gente, tudo bem? Uma pergunta, vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho? Tá de boa? Tá de boa? Porque para o painel rolar bem aqui, tem que ter um rapport entre a gente. Vocês têm que estar conectados com o que a gente está falando para fazer sentido para vocês, beleza? Conectem-se, conectem-se. É agora. Sim? Ah, Sim. legal. Massa. Show de bola. Massa. Bom, pessoal, é o seguinte, acredito que alguns aqui gostem, já estejam aí, de certa forma, familiarizados um pouco com um pouco do que é a dublagem, né? Outros talvez sejam entusiastas, curiosos, né? E a Mabel e a Rayane vão dar aqui para vocês, né? Vão mostrar para vocês um pouco da experiência delas dentro dessa trajetória longa envolvendo o que é a dublagem, o caminho da dublagem, né? Eu vou ficar só assistindo praticamente. Quando fala mediador é o cara que fala um pouquinho no começo e no final e já era. Então o resto é com vocês, meninas, tá? Caprichem, fiquem à vontade. No finalzinho, a gente reserva um tempo para bater um papo com vocês, para sanar algumas dúvidas, a gente passa o microfone para a galera, tá? E aí vocês fazem perguntas para as meninas, tá bom? E aí daqui a pouco a gente vai projetar aqui também, a gente vai colocar aqui os contatos da Sociedade Brasileira de Dublagem, né? Etc, canal no YouTube, blá, 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 tá bom? Com as meninas agora. Oi, gente. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Mabel César, sou dubladora há mais de 20 anos, sou atriz há mais de 20 anos, porque para ser dubladora tem que ser atriz profissional, sou locutora da Rede Globo e há 2 anos eu sou CEO e fundadora da Sociedade Brasileira de Dublagem, junto com a Rayane Imediato. Bom, eu digo que eu já trabalhei em todas as áreas que a dublagem me permitiu trabalhar. Eu sou atriz desde os 15 anos, sou formada em bacharelado de tradução, especializei em tradução para dublagem, sou dubladora, diretora de dublagem e fundadora da Sociedade Brasileira de Dublagem junto com a Mabel. Então, eu já trabalhei com a tradução para dublagem, já trabalhei revisando conteúdo de dublagem na Globosat, no controle de qualidade, dirigindo dublagem, dublando, porque a dublagem é a nossa paixão. Esse mercado é um mercado que a gente escolheu para a vida e a gente escolheu se aprofundar. E agora, há 2 anos, não só se aprofundar, como ajudar e contribuir com a qualidade da dublagem no Brasil. Porque até então, a profissão do dublador era uma profissão oculta, vamos dizer assim, né? As pessoas ouviram o Van Damme falando em português durante 10 anos e ninguém nunca soube quem era a voz por trás do Van Damme durante 10 anos. Então, hoje em dia, graças a Deus, com a internet, vocês conseguem saber quem é que faz esse trabalho e até se interessar se é uma carreira possível, né? Porque eu gosto de dizer que a gente trabalha com sonhos. E, às vezes, a pessoa que vem trabalhar na área da dublagem, ele tem um sonho de ser dublador. Então, se não tem acesso à profissão, ao conhecimento, como que ela funciona, como é que você vai realizar o seu sonho? E a gente tem essa missão na Sociedade Brasileira de Dublagem de formalizar o mercado e propagar a missão e a voz da dublagem brasileira. Rai, explica um pouquinho para a galera como que é o início, né? Começa por onde, na realidade, cursos, etc., essa trajetória. Bom, o trabalho de dublagem, o trabalho do dublador é apenas, como eu digo apenas, é modo de falar, é apenas uma vertente do trabalho do ator. Então, assim que você se forma ator, você pode ser ator no teatro, na TV, no cinema, na dublagem. A dublagem é um meio do ator. Não dá para ser dublador sem ser ator, isso não existe. Então, uma vez que você é ator profissional, você faz alguns cursos de dublagem
para se profissionalizar. Porque eu digo alguns, porque um curso de dublagem só não capacita ninguém a ser um bom dublador. É difícil, demanda um tempo, a não ser que esse curso tenha 1 ano. Aí você praticando durante 1 ano, aí sim, ao término, você pode buscar entrar no mercado de dublagem e aí ir aos estúdios de dublagem para que cada um deles conheça você, ouça a sua voz, façam testes com você e aí você consiga entrar e começar a dublar com personagens pequenininhos, vozerios. Sempre funciona dessa forma. Quando você começa a dublar, provavelmente você não vai dublar personagens grandes nem papéis grandes, porque as pessoas estão conhecendo você ali. Então você começa dublando coisas pequenas e aí você vai galgando melhores personagens no decorrer do tempo. E é legal a gente complementar aqui que a gente recebe várias mensagens inbox, ou no meu, no da Mabel, ou então no da SBD, falando: ah, Mabel e Rayane, eu tenho uma voz bonita, como é que eu faço para ser dublador? Ah, todo mundo, meus amigos dizem que eu tenho uma voz bonita, então eu quero dublar. E a gente desconstrói isso, porque a voz é a última coisa que você se preocupa. A dublagem, na essência, é puro trabalho de interpretação. A gente vai para dentro de um estúdio, tem a bancada, o microfone, o filme na tela, e a gente vai interpretar sobre aquele ator, aquela atriz, aquela anêmona, aquele peixinho, seja lá o que for que a gente está dublando. Então, se não é ator, como é que vai dar a verdade? A gente sempre diz assim, o personagem, quando a gente está dublando dentro de estúdio, e aí, ficou vivo? Está vivo? Porque quando vocês assistem, por exemplo, a Jessie do Toy Story, vocês estão vendo a Jessie viva. Vocês não estão pensando que tem uma voz bonita ali por trás. É claro que tem dublador que tem uma voz linda, uma voz maravilhosa, mas a gente tem nos filmes personagens crianças, idosos, monstros, que mais? Engraçados, esquisitos. Pão de forma. Teve um caso, é recente na realidade, né? Você pega Guardiões da Galáxia, de 2014, o Vin Diesel, né? Ele fez a voz do Groot, porque ele só fala eu sou o Groot, eu sou o Groot, eu sou o Groot, e ele fez a versão, né, da voz do Groot para todas as línguas, todos os idiomas. E aí, o que vocês acham disso, dessa pegada? Porque ele teve que fazer um trabalho com fono, esse trabalho com fonoaudiólogo também é importante, como que funciona? Eu acho isso genial, porque na verdade só mostra a qualidade de ator que o Vin Diesel é. Quer dizer, ele se preocupou e ele quis fazer o personagem na língua dele e em todas as línguas. Isso é muito mágico. Ele gostou dessa história e ele quis abraçar o personagem. Eu me lembro que quando a gente dublou o Gato de Botas, do Shrek, o Antônio Bandeiras, ele falou que ele fez a voz original em espanhol e ele falou que ele queria fazer também em... Ele queria arriscar em português, inglês, espanhol. Em português, inglês e espanhol, exatamente. Ele só não ia fazer em russo, foi isso. E aí a supervisora, na época, eu fiz uma pequena ponta no papel, a gente trabalhou junto, e ela me contou essa história, e eu perguntei, mas como vai ser isso? E ela falou, sei lá, não tenho a menor ideia. Eu vou estar lá ajudando ele no que eu puder, o texto vai estar lá, eu vou estar lá com a musicalidade do português, e a gente vai tentar fazer o nosso melhor. Mas ele colocou isso em contrato, com certeza o Vin Diesel colocou em contrato. E a questão da fonoaudióloga com a gente é uma questão para sempre. Eu frequento consultórios de fonoaudiólogas a minha vida inteira. Eu acho que nesses 23 anos de carreira já devo ter passado por umas 7 fonoaudiólogas. Porque imagina um atleta que é um jogador profissional de futebol, vamos supor, e não tem fisioterapeuta para cuidar dele. Ele vai se quebrar todo e em muito pouco tempo ele vai parar de trabalhar. O dublador é isso. Se ele não tiver um fisioterapeuta, que no caso é a fonoaudióloga, ele em pouco tempo vai parar de trabalhar, ou vai dar alguma coisa na voz. Ele precisa de alguém cuidando desse aparelho dele, que é o aparelho que ele trabalha, que é o aparelho fonador. Tem uma outra coisa também, se vocês não sabem, tem 2 mulheres espetaculares aqui. Essa daqui também é tradutora, intérprete. Tem uma coisa interessante, tem muita gente que prefere o áudio original, né? Também tem essa questão. E a Rayane pode falar muito bem disso, dessa questão de como que é adaptado, por exemplo, uma frase, um texto, em inglês ou em qualquer outro idioma para a nossa língua, dentro das legendas, que também é um trabalho muito importante que a Rayane faz. Ah, legal, muito massa esse tópico. É o seguinte, às vezes, né, as pessoas falam assim, eu odeio dublagem, eu queria que a dublagem acabasse, porque eu só gosto de ouvir no original.
E aí eu pergunto, você tem conhecimento do inglês? Ah, eu tenho um pouco. Eu falo, então, você prefere assistir um filme legendado em inglês? Eu assisto legendado, porque eu tenho conhecimento do inglês. Então, eu tenho a ilusão de que eu estou tendo mais acesso ao conteúdo do filme, porque eu estou lendo a legenda, mas captando na minha memória o restante do filme. Se eu assisto um filme em alemão, que eu não domino, legendado, eu só vou confiar na legenda. A dublagem, a máxima da dublagem é assim, a gente tem que preencher todas as bocas, inclusive reações. Então, se alguém levanta e senta e faz... a dublagem vai fazer esse som. Na legenda, a gente tem o limite de 32 caracteres por linha e 2 linhas na tela apenas. E se alguém para de falar, a legenda ela tem que sair antes, ela não pode ficar fixa na tela. Então, assim, quando você assiste, por exemplo, legenda feita por fã ou algo do tipo, você às vezes vê 4 linhas na tela, ou aquela legenda que pisca rápido, entra e sai, entra e sai. Por quê? Ela também não respeita o limite de velocidade de um adulto. Um adulto médio, ele lê 15 caracteres por segundo. Então, quando um legendador profissional vai fazer uma legenda, ele respeita todas essas regras da legenda, e a legenda, por regra, ela sintetiza a informação. Se tem uma cena aqui, a gente está aqui falando, e eu estou falando, o Efraim de repente me interrompe, a Mabel, não, mas espera aí. A legenda, ela vai ter que mostrar o conteúdo principal daquela cena. A dublagem, ela vai dublar todos os personagens da cena, tudo, mesmo que seja sobreposto. Então, por exemplo, para traduzir para dublagem, eu digo que traduzir para dublagem, para quem não sabe, como é que funciona a dublagem? O ator, né, a Mabel vai entrar dentro do estúdio para dublar, por exemplo, American Horror Story, que ela faz a Sarah Paulson. Vai ter um script, ó, alguém fez assim, ai, ali na plateia. Ela vai entrar no estúdio e ali vai ter um script com todas as falas do episódio em português. A Mabel vai ver a fala dela e a cena que ela vai dublar. Alguém fez aquele script em português para ela. Esse alguém é o tradutor para dublagem. Ela não faz tradução simultânea. O dublador, ele não é tradutor simultâneo. Está ouvindo em alemão e fala em português. Está ouvindo em russo e fala português. Tem um script ali que é igualzinho, é muito parecido com um roteiro de cinema, um roteiro de teatro. Então, assim, existe a profissão do tradutor para dublagem, que inclusive tem que fazer as adaptações, como o Efraim falou. Por exemplo, se tem um trocadilho linguístico em inglês, né? Ele vai falar... eu lembro que uma vez eu traduzi Padrinhos Mágicos, e aí tinha um episódio que a Vicky ia vender lipstick, batom. E ela batia na porta e ficava nervosa. Aí ela falava, this is a stick lip, a step lick. Ela ia fazendo trocadilhos linguísticos. E aí, em português, é batom. E aí, como é que a gente faz para poder funcionar o trocadilho e fazer sentido para o público que vai assistir em casa? Ou então, um trocadilho cultural. Eu traduzi uma vez um episódio de 30 Rock, que a Mabel dublava a Tina Fey. E num episódio, eles ficavam sacaneando um cara lá, que ele parecia fisicamente com um cara que lutou pela independência dos Estados Unidos na época da escravidão. Na independência não, na abolição da escravidão. Só que pra gente, a gente nem sabe quem é esse cara. E eles ficavam, nossa, você é a cara do fulano, kkkkkk. E aí faz como em português? Para poder fazer sentido. Porque vai ter aquela risada de fundo. E o público em português vai falar, ué, mas não foi engraçado. Então, tudo isso é pensado na dublagem. Antes, pelo tradutor, em estúdio, com o dublador, com o diretor. Então, cada sacada, cada piada, a gente pensa para fazer sentido para vocês em casa e ficar divertido. Porque senão seria tradução simultânea. E, na verdade, não é tradução simultânea, é versão brasileira, não é verdade? Versão brasileira, e aí fala o nome do estúdio. Então, por ser versão brasileira, é extremamente pensado por quem traduziu, por quem está dublando e pelo diretor de dublagem. Vocês não fazem ideia do trabalho que dá. E a dublagem, a definição de dublagem, caso vocês não tenham isso muito claro, é quando você vai sobrepor uma língua sobre outra. Então, é quando eu vou sobrepor o português num projeto que seja a língua em inglês, Mabel, ou que seja em espanhol. Esse lance de sobrepor, inclusive é legal comentar com eles, vocês sabem, a gente é amigo do Hermes Baroli. Quem conhece o Hermes Baroli aí, a voz do Seiya, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E é amigo nosso.
E uma vez a gente estava conversando, inclusive acho que foi um episódio que rolou na websérie deles, o Quero Ser o Dublador, em que os integrantes eles precisavam dublar a voz dos integrantes dos Power Rangers. Só que aí tem o lance de sincronizar a fala, só que eles não veem o movimento da boca, por quê? Porque o personagem está vestido de super-herói. E eles falavam, o pessoal estava aprendendo ainda, né? Caramba, e aí, o que eu faço? Porque tem a parte que eles entram lá, beleza, mas e a parte que eles falam? Só balançam a cabeça. Como faz nesse caso? É o que acontece com Deadpool também, né? Eu dublei Power Rangers lá no início, Power Rangers do espaço, eu era Power Ranger amarela. E é exatamente isso. Quando tem boca, a gente dubla normalmente. Quando eles estão de máscara, na verdade não são nem os atores que estão ali, né? São dublês, são pessoas de corpo, não são os atores originais. E aí a gente literalmente dubla o corpo, apenas. Então a gente coloca o ya, na mão, né? Essas coisas. E a gente coloca a frase nas cabeças. Então assim, eu vou até você e você me encontra depois. Aí eu dublo, eu vou até você e você me encontra depois. Ok. Aí vai o outro. Não pode ser isso, você não vai conseguir. Aí vem o eu na cabeça. É claro que eu consigo, te encontro lá. A gente vai literalmente dublando o corpo, já que não tem labial. E pode parecer difícil, mas quando você já está fazendo, já está no esquema lá com a série, é bem tranquilo. Para nós, dubladores, claro, para quem tem experiência, né? E tem uma coisa também que quando a gente está dentro de estúdio dublando, a gente está com um fone de ouvido, com o original no nosso ouvido, bem baixinho. Por quê? Porque o original ele funciona como um guia. Até eu, por exemplo, que falo inglês fluente, quando é um produto em inglês, eu tenho que baixar muito, porque senão eu posso até cantar no português. Tem certeza? Mas você disse que não, sabe? Porque no inglês a entonação é essa. Então, às vezes, tem muito dublador iniciante que acaba, não, pode botar alto, achando que é o normal, e eu falo, quando eu vou dirigir, eu falo assim, gente, abaixa o original, porque ele está te fazendo cantar. Você está indo no ritmo do que você está ouvindo. O japonês é tudo gritado para cima. Você está gritando demais, não é gritado. O japonês tem o overacting também, porque eles fazem aquelas coisas com super performance na realidade, né? Teve um vídeo, Rayane, que até viralizou na internet, foi do último filme do Hugh Jackman, o Logan, e ele estava no estúdio de dublagem, né? E aí aparece ele vendo a cena, né? Fazendo lá a voz, correndo, simulando mesmo a cena com a voz. O dublador, ele faz isso de fato? Ele também vive, ele interage dessa forma ou não? Boa pergunta, porque tem duas considerações sobre esse vídeo do Hugh Jackman. A primeira é que é a seguinte, quando a gente grava cinema, tem muita cena externa que a gente precisa se dublar dentro de estúdio, porque o microfone da cena externa não captou. Por exemplo, Marilyn Monroe, quando foi fazer aquela famosa cena do trem passando, do metrô passando e o vestido dela subindo, na hora tinham mais de 1000 homens ali gritando, gostosa, não sei o quê, blá, blá, blá. Eles tiveram que refazer dentro de estúdio porque não captava nada do áudio. Então, o Hugh Jackman gravou a cena externa ou a cena de ação dentro do estúdio com o chroma key e ele vai para dentro de estúdio se dublar. Ali, eu acho, a gente tem opinião, de que ele gravou e depois fez aquele vídeo para mostrar para a galera. Porque qualquer movimento desse vaza em estúdio no microfone. A gente não pode fazer essas coisas. O som vaza, entendeu? Então, isso aqui, ó, meu casaco faz rec-rec. Então, eu não posso. Pulseira, às vezes a gente tem que tirar brinco. Né? É muito sensível. Essas pulseiras que eu tô aqui no braço, às vezes eu tenho que tirar, porque faz barulho. Claro, a gente está parado, a gente vai fazer uma cena. Até dentro da nossa página da Sociedade Brasileira de Dublagem tem um vídeo da Mabel dublando a Oprah. Você vê que a Mabel, às vezes, ela faz a mão da Oprah. A gente faz isso, mas dentro de um limite. Então, filme de ação, a gente vai fazer... aqui, só aqui. A gente não pode fazer isso. Não pode fazer movimento tão brusco, na realidade, né? Acompanhar pode. De acordo com o que está na cena. Porque, ainda mais, por exemplo, a dublagem de cinema, tem cliente de cinema que ele bota um mic... como se fosse a lapela, mas pela cabeça, e prende com faixa de tênis na nossa testa, um boom e o mic aqui no pedestal, porque ele quer captar, a Disney faz muito isso, ele quer captar 3 sons diferentes para poder ver qual que ele vai usar na hora, que vai ser o melhor áudio para dar a dinâmica do filme. Na verdade, muitas vezes eles usam os 3 sons, porque agora o som não é nem 5.1, é 7.1, né?
Então, no cinema, a gente vem som de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, e o nosso ouvido é capaz de perceber todos esses sons. Então, eles gravam com 3 microfones diferentes para ter 3 sons diferentes para a mesma cena. É uma tecnologia absurda para ter uma qualidade inigualável. Mabel, fala um pouquinho da experiência em dublar para games. No caso, League of Legends. Não sei se tem uma pessoal aí que joga League of Legends. Tem alguém que joga joga? LOL? Tem, ali Levanta sim aí, também. sim. Ali é sim para todas, ali, Sim. ó. Sim, aqui. Sim, você também? É mesmo? Ah, não Joga. sabia, olha Tem só. um clã. Tem um clã aqui, né? Fala que personagem você fez de League of Legends e fala como que é a experiência de dublar para um game, no caso. Bom, no game a gente não fala que a gente dubla, a gente fala que a gente localiza a voz naquele momento. É um termo usado, eu não sei de onde veio. Rayane, você sabe de onde veio localizar? Tem a ver com a parte técnica, porque É. você está localizando a track na outra. É uma coisa assim, eu mas não vou arriscar explicar não é tintim por dublar, tintim, isso porque eu não posso, sei. isso eu posso confirmar, não é dublar. E aí a gente vai fazer a personagem muitas vezes sem ver a personagem. Você nunca viu, você não sabe do que se trata. A gente tem que confiar no trabalho do diretor que fala pra gente. Então, quando eu fui fazer pela primeira vez a Caitlyn, que é quem eu faço no League of Legends, eu não sabia do poder dela, eu não sabia que ela seria tudo isso. E aí eu gravei Não sem sabia ver. nem o formato dela, né? O desenho, Eu não sabia como nem é como que ela era. era. Eu simplesmente gravei a voz com as frases lá. E aí, tempos depois, o desenho o game estourou, todo mundo começou a jogar. E as pessoas vieram para mim. Aí eu descobri que tinha um fã de dublagem que tinha colocado no YouTube todas as falas minhas da Caitlyn numa track. E vem uma seguida da outra. E aí é que eu fui ver como é que estava, o que era o jeito dela, a personalidade dela. E de tanto eu ter que falar sobre isso, eu gravei uma frase, eu gravei na minha cabeça uma frase que a Caitlyn fala, que eu até falei para ele hoje, que é: desculpe, rapazes, mas deixei minhas algemas de pelúcia em casa. Que é típico dela. E aí depois eu gravei ela recentemente para o novo jogo, e aí eu já sabia quem era ela, e aí foi muito mais legal. Quando a gente faz para game, a gente tem que confiar totalmente no diretor, porque a gente não vê. Mas existe, por exemplo, ontem está fresco na cabeça, eu gravei um trailer. Não foi o jogo, não foram falas para o jogo, foi um trailer para um jogo que vai ser lançado. E aí, por ser um trailer, tinha imagem. E aí foi igual dublagem. E aí, gente, foi genial. Aí sim foi dublagem, Aí foi- né? Não, ainda assim eles colocam como localização, porque é game. Entendi. Mas para Isso mim, pra game, então muda no caso. É Exatamente. diferente. E tem esse formato. Às vezes a gente dubla só com o texto na frente. Às vezes a gente vê o Pro Tools, que é o programa que grava com as waves, né? Porque a gente tem que fazer no mesmo tamanho do original. E às vezes, quando é trailer, às vezes a gente já tem uma imagem do personagem. Quando eu gravei o trailer do Jornada Angoro, que é um game para computador, eu acho, o trailer, ele tinha o desenho à mão, os rabiscos, para eu ter noção de que a personagem era uma elfa, pelo menos. Não, mas espera aí, então no Pro Tools, por exemplo, tem a Wave lá, então às vezes você grava tentando acompanhar o traço da Wave, é isso? Não é nem o traço, o tamanho. O tamanho. Eu tenho que entrar e sair junto. Aham. Só que aí é diferente, porque o inglês é mais curto e mais direto, né? E o português não. Então, às vezes, ele fala, sei lá, até quando ele grita, watch out, bomb, cuidado, uma bomba, você tem que fazer dentro do... E a frase é maior, né? A É. frase é bem maior em português. Exato. A gente tem que a ter gente faz esse... milagre. E às vezes tem alguém lá em Los Angeles, como aconteceu nesse game que a Mabel fez ontem, e quando eu fiz Jornada Angoro, quando eu fui dublar a Eliza, dublar não, localizar, né? Tem alguém de Los Angeles acompanhando a gravação por Skype, falando, não, Rayane, é mais assim, deixa eu te brifar o que a gente está desenhando. Dirigindo, junto com o diretor de dublagem. Junto com o daqui também. Na Exatamente. verdade, para o game, a gente é tão cobrada e a qualidade é tão puxada, tanto quanto um filme para cinema de dublagem. Vocês não fazem ideia. E às vezes é muito mais cansativo do que um filme para dublagem. Por quê? A gente grava muita reação. É um jogo, né, gente? Então, tem bomba, tem morte, tem tiro, tem morrendo, tem atacando. Então, exige muito. Então, tem vezes que 1 hora fazendo game, eu me canso muito mais do que 1 hora dublando um filme bom, interessante e tal, porque exige muito esforço e muita voz. Normalmente, os homens
eles saem meio roucos quando vão fazer games, porque é muita reação de tiro, de grito, de cair, de levantar, de... Por falar em esforço, fala um pouquinho pra galera, você falou lá na rádio, né? Como foi dublar a Jay Kyle, de Eu, a Patroa e as Crianças, que eu tenho certeza que o pessoal já deve ter assistido a série. Alguém E era assistiu? maravilhosa, sempre foi maravilhosa, pois é. E daqui a pouco tem você também, que tem uma série legal também que você dubla. E Fala um ainda tá pouquinho. passando, né? Tá passando É. agora em outro canal, não É. para de passar nunca, é maravilhoso, Acho né? que passa no Comedy Show, Comedy Comedy Central. Comedy Central, exatamente. Foi Comedy maravilhoso. Central. Exato. Quando eu comecei a dublar, eu tinha poucos anos de dublagem, e aí eu não ia fazer a série, o diretor não tinha me escalado, e aí a Disney veio, na época foi distribuição Disney, e a Disney na época veio, falou, eu não vou fazer nenhuma das sugestões que você, diretor, me sugeriu, e eu quero a Mabel para ela. E foi um susto, porque eu tinha poucos anos de dublagem, eu era bem mais nova, e aquela maravilhosa atriz que fala alto, que grita, que canta, que dança. E aí o diretor falou para mim, olha, eu nem acho que essa personagem seja para você, mas veio o seu nome, então dá seu melhor aí, divirta-se. E foi exatamente o que eu fiz. Ela me cansava num grau, que às vezes a gente gravava de 9 às 15 horas, quando chegava ao meio-dia, eu já não aguentava mais, eu já estava exausta de gritar, de rir, de... não! E aí eu cheguei para o diretor e falei um dia, a gente pode fazer sempre até a hora do almoço? Porque depois do almoço, a minha qualidade já caiu, e eu não sou mais a mesma Mabel de quem chegou aqui às 9 da manhã cheia de gás. Aí ele, claro que eu entendo. E aí a partir de então a gente começou a fazer sempre assim, sempre um pedaço e não o dia inteiro. E eu dublei essa série durante 8 anos. Então, assim, eu já respirava com ela, eu já sabia o que ia acontecer. É uma coisa muito natural. E quando acabou a série, eu me senti órfã. Igual a gente se sente órfã quando vê uma série que acaba. Eu me senti completamente órfã quando acabou a Patroa e as Crianças. Ainda mais que a última cena do último episódio, ela fala para o Michael que ela está grávida. E acaba assim. Imagina. Jay, o Júnior pegou a chave do carro. Dá uma bronca no Michael Kyle, dá? Michael, francamente, como é que você deixa o cabeção do teu filho pegar a chave do teu carro? Você é muito incompetente mesmo. Era muito bom, era muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Rayane, Orange is the New Black. Aí é com Orange is the você. New Black. Fala aí um pouquinho, pô. É a série da Netflix que faz sucesso há um tempão já. É legal, assim, eu tenho um carinho muito grande pela Zirconia, eu faço ela desde a 3ª ou 4ª temporada, que foi quando ela entrou. E Orange é uma série desafiadora, porque ela se passa num presídio feminino, então, assim, tem um vocabulário específico, e dentro do presídio tem o clã das branquelas, das negras e das latinas. Então, assim, a minha entrou querendo acabar com a Piper, que é a Mabel. Então, ela tem uma coisa de falar, às vezes, uma coisinha em espanhol. Ela é muito jogada assim, ela fala, e aí, rapá, a tua parceira tá dando mole, hein? Eu vou enfiar a porrada na cara dela. Ela é muito assim. Sensacional. É legal que a gente pode falar palavrão à vontade. E ela é muito broncuda, assim. Ela olha pra Piper, aí, eu não depilo a perna. Ha! E ela faz isso e mostra. Assim, é muito engraçado, porque ela é um personagem forte e ela gosta de se bancar. E é divertidíssimo gravar ela, porque a gente tem essa liberdade de falar palavrão, de adaptar. E eu posso carregar nesse gingado malandro dela, que é diferente da Piper, que é do clã das branquelas. E é uma coisa... mais lapidada a Piper, Mais né? lapidada. Não, total. Eu lembro que quando eu fiz o teste para ela, ninguém me falou do que se tratava, eu não sabia que era uma série de presídio, era só um pedaço do rosto da atriz falando uma coisa bem dramática. E aí, essa cena foi o teste. Aí eu fiz, ensaiei, fiz o teste, pedi para assistir. Quando eu assisti o que eu tinha feito, eu falei assim, engraçado, não é só drama, esse final tem um toque de humor aí, tem uma sacanagem que eu não tinha percebido. Trabalho de atriz. Aí falei para o operador de áudio, deixa eu refazer tudo. Aí ele, tudo? Eu falei, tudo de novo. E aí eu fui e fiz o que a minha intuição falou. E aí eu ganhei o teste. E quem assiste Orange sabe que a Piper chega a ser ingênua em alguns momentos. Ela parece uma criançona muitas vezes, né? Ela é meio
doida, ela é meio boba, bicha idiota. Apesar dela ser a mais culta de todas, porque ela é estudada, tarará, ela é meio tonta e ela faz umas coisas que ninguém acredita. E eu saquei isso lá no teste, na última vez, antes de ir embora, já saindo do estúdio. Então, assim, é um trabalho puro de sensível, de sensibilidade de ator mesmo. Isso que a Mabel falou, só complementando, é muito legal. Porque prova isso que a gente fala. Porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu sou fã de dublagem, mas eu não queria ser ator. Onde eu compro o meu DRT? E aí a gente fala, cara, tem que ter muita sensibilidade. Porque no original, teve uma equipe pensando nesse roteiro. A Orange is the New Black veio de um livro. Então, tem toda essa sensibilidade que, quando for dublado no Brasil, eu, a Mabel, o elenco inteiro tem que passar exatamente o que o original está passando. A gente tem que fazer essa diferenciação de vocabulário entre as personagens, do jeito, uma mais incisiva, outra mais ingênua, para que você em casa perceba e deite. A gente sempre fala, uma boa dublagem é aquela que não é percebida. Que você assiste e, nossa, que filme ótimo. Você nem percebeu que está falando em português, de tão natural que está. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de ator, de passar essa verdade. O que é essa zircônia? A Rayane não é assim, mas a zircônia é. Eu tenho que fazer ela desse jeito, botar a voz mais no peito para alcançar ela, porque a minha interpretação está aqui embaixo. A Piper é diferente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo ligado. O Luiz Carlos de Moraes, eu entrevistei ele uma vez, e ele, aqui em São Paulo, é ele quem dubla o Anthony Hopkins, né? E aí ele estava comentando justamente isso que vocês estão enfatizando agora, de que o Anthony Hopkins é um ator de peso e, assim, suga uma energia tremenda. Ou seja, não tem essa de comprar DRT, porque tem de ser ator para ser dublador, né? E uma outra coisa também que é interessante, Orange is the New Black tem bastante palavrão. A maioria das séries da Netflix, classificação 18. Como funciona esse lance do palavrão na dublagem? Como funciona? A gente não podia falar os palavrões quando só existia TV aberta. Então, quando eu entrei na dublagem, não existia nem TV fechada. E é por isso que a gente não podia falar palavrão, porque a classificação etária era livre, ou 10 anos. Então, se tinha um palavrão, a gente não podia falar. Só que aí, entraram os anos 2000, TV é fechada, e aí a TV fechada nos impôs. Eu quero que você faça exatamente como no original. E o que a gente fazia naquela época? A gente fazia uma versão com palavrão, o que tiver no original, e quando tivesse o palavrão, a gente fazia de novo aquela cena com uma palavra mais light, para quando fosse passar numa TV aberta. Hoje em dia, isso quase nem existe mais. Por exemplo, quem assistiu Deadpool na Globo recentemente, passou bem tarde, um horário que era para passar mesmo. Passou, era 11h30, 11h45 da noite, mais ou menos. Exatamente. E a Globo não tirou nenhum palavrão e não mandou dublar nada. Quer dizer, sinal dos tempos, as coisas estão realmente mostrando o que são. Hoje em dia acabou isso, graças a Deus. Hoje em dia, se a gente tira um palavrão de uma frase, já aconteceu comigo, porque eu achava que aquele palavrão nem condizia muito naquela frase, sabe? Uma coisa que americano tem de fuck, 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 fuck. E aí eu tirei para poder ficar mais natural em português. E aí eu tive que refazer aquela frase para botar o palavrão que eu tinha tirado. Para você ver como é que hoje em dia as coisas mudaram. Mabel, mas se o filme, por exemplo, o Deadpool ele passou 11h30, 11h45. Se, por exemplo, ele cair numa sessão da tarde, aí... Ele não vai cair numa sessão da tarde. Ele não vai cair, porque se ele cair, vai ter... Para ele cair, muita coisa ia ter que mudar. Por exemplo, hoje em dia é tão séria essa coisa da classificação etária, a classificação livre, por exemplo, que até novela mexicana que a gente está dublando para passar no SBT, por ser classificação livre, a gente já não pode mais falar a palavra morreu. Porque classificação livre não pode morreu. E aí no morreu é substituído... Ele se foi. Ele se foi. Então, assim, Deadpool não é só o que é dito, mas é o que é visto. É muita violência. É o sangue saindo da cabeça do cara. Isso nunca vai ser classificação livre, entendeu? Então, assim, a Globo não, todas já sabem. Esse filme tem perfil para ser classificação livre, ou a gente vai ter que cortar o filme inteiro e tirar todas as cenas? É engraçado porque em inglês, por exemplo, quando você fala ele se foi, você tem a versão em inglês também, você pode, no caso, he's gone, né? Ou he's dead,
né? Então você pode traduzir tanto para ele morreu ou ele se foi, né? Mas mesmo assim trabalha essa questão Mesmo assim. de atingir o público diretamente. Você não faz ideia. Uma É curiosidade, quando eu traduzi As Meninas Superpoderosas, essa nova leva que tem agora, a gente recebeu uma carta, eu, a diretora de dublagem e o estúdio, uma carta do cliente de lá, falando assim, olha, do distribuidor lá de fora, as crianças do Brasil, elas têm um vocabulário diferente das crianças americanas, então, por favor, amenizem. Porque é o seguinte, a cabeça de quem está distribuindo aqui é sempre assim, qual é o maior público que eu posso atingir? Então, eles forçam a barra para ficar classificação livre, para mais pessoas poderem assistir. E aí eles vão e amenizam, eles vão e mudam o vocabulário. No Gloob, por exemplo, teve um caso, quando eu estava lá, tinha um desenho que era Scary Larry. Ele era um lobo, assim, revoltado. Então, ele ficava, seu idiota, para com isso! O Gloob recebeu várias cartas de mães falando, é um absurdo, vou proibir meu filho de assistir esse canal, porque agora ele está me chamando de idiota. E eu perguntei, onde você aprendeu isso, filho? Aí ele falou, no Gloob. Então, eu não quero mais meu filho assistindo isso. Conclusão, para o Gloob poder, o Gloob era um canal entre 5 e 8 anos. Para ele conseguir atingir crianças menores, ele criou o Gloobinho, para poder ficar Gloob, Globinho. Então, essa coisa da classificação, ela é muito séria, esse cuidado não passa por nós, passa pela distribuição do Brasil, o público que eles querem atingir. Espetacular. Pessoal, tem uma notícia muito triste para dar para vocês, porque o tempo acabou, né? Mas antes de vocês irem embora, deixa eu ver se está projetado aqui. Tá aqui. Meninas, falem da Sociedade Brasileira de Dublagem. Eu tenho os contatos de vocês aqui, ali, ó. Instagram, pessoal, para quem quiser seguir o Instagram da Sociedade Brasileira de Dublagem, fundada pelas meninas aqui, tá? Sigam o Instagram. Falem um pouquinho para a gente poder finalizar. E aí depois a gente reserva um tempo, quiserem bater um papo, a gente bate um papinho aqui, porque a gente já estourou o tempo já. Infelizmente o tempo é curto e o papo é bom demais. Falem um pouquinho. Bom, a Sociedade Brasileira de Dublagem, ela nasceu com a missão de impactar o mercado da dublagem, melhorar o mercado, desde a formação dos profissionais. Então, a gente tem curso de dublagem, curso de tradução para dublagem, porque para ser tradutor não precisa ser ator, basta ter um segundo idioma e fazer a especialização. A gente tem o evento Dubbing Experience, a gente tem conteúdo gratuito na página do Facebook, conteúdo gratuito no Instagram, no meu Instagram, no Instagram da Mabel, Mabel César, com Z, Rayane Imediato, com 2 M's. Pode seguir, a gente está sempre fazendo live, sempre fazendo conteúdo gratuito, dando acesso, porque a nossa missão é espalhar a voz da dublagem brasileira pelo Brasil. E a gente também tem um canal no YouTube, onde a gente tem vários vídeos falando sobre dublagem, explicando como é que a gente vai destrinchando vários pequenos assuntos e distribuindo nos vídeos pequenininhos do YouTube também. Então, procura no YouTube Mabel César e Rayane Imediato, tem muitos vídeos lá. E acompanha a gente aí que a gente está junto. Infelizmente acabou. A gente não vai poder fazer uma sessão de perguntas aqui agora. A gente reserva um tempinho para conversar aqui fora rapidão, tá? Amanhã, tô aqui de manhã para poder falar com vocês um pouquinho sobre cultura nerd no rádio. De manhã, no período da tarde, eu vou trazer o diretor de cinema, o Rafael Ribas, para falar da animação brasileira. Parceria da Start Anima com a Fox, o Lino, Uma Aventura de 7 Vidas, com vozes ali do Celton Mello, da Dira Paz, da Paola Oliveira, do Luiz Carlos de Moraes, que é colega nosso também, ator e dublador, tá? E eu queria pedir uma salva de palmas para as meninas, por favor. Muitas palmas, porque elas merecem, tá bom? Eu sou a Efraim Pedrosa, da Rádio Energia 97 FM. Obrigado por vocês comparecerem. A gente se vê na próxima. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Beijo.